Olá pessoal, estamos aqui com o diagrama esquemático do amplificador Titânio T2000. É um esquema elétrico e nós começaremos a analisar. Temos aqui duas páginas no diagrama esquemático do Titânio. Tem alguns aspectos iniciais que devemos contemplar. Primeiro, vocês podem observar esse chanfrado que há em torno de um determinado circuito. Esse chanfrado significa que nós temos aqui um bloco ou um estágio, ou uma placa separada. E quando nós temos um chanfrado dentro de outro chanfrado, quer dizer que aquele bloco ou aquele estágio está dentro de outro bloco ou de outra placa. Quando nós temos dois chanfrados dentro de um outro chanfrado único, como é este caso aqui, nós temos a proteção e temos a fonte dentro de outro chanfrado. E isso quer dizer que esses dois estágios, a fonte e a proteção, estão dentro de uma placa só. Nós temos aqui mais abaixo outro chanfrado que indica outro estágio. No caso aqui é a saída de potência. E nós temos uma outra página que expõe a placa de potência separadamente de uma forma mais ampliada para que se possa compreender. Um diagrama esquemático muito bem feito. Vou diminuir ele mais aqui para que possa contemplar toda a placa. Então nós temos, este é o amplificador Signos, né? Você pode ver que no rodapé de um projeto vem toda a nomenclatura correspondente ao autor, a empresa, o modelo do aparelho, o ano de fabricação, vem tudo aqui no rodapé. Nós temos aqui algumas características especiais de alguns circuitos integrados. No caso aqui nós temos este circuito integrado, que, diga-se de passagem, é um circuito integrado que contém dois amplificadores operacionais, e a gente vai ver que ele é utilizado aqui. Nós temos também o LM339, que faz parte do VU Meter, que é um bloco separado. Enfim, vou começar aqui a explanar detalhadamente os blocos desse amplificador de áudio. Nós temos aqui, vou diminuir ainda mais um pouco para que a gente possa visualizar toda a prancheta do projeto. Nós temos aqui a entrada de rede. Este bloco inicial é o bloco da fonte, a fonte primária de alimentação. Nós temos aqui um segundo bloco que é a proteção DC de saída. Os amplificadores de potência, eles têm uma proteção que desativa o alto-falante à medida que há algum curto-circuito na unidade de potência, nos transistores, enfim. Quando há um curto, a fonte de alimentação manda uma corrente contínua alta em cima dos alto-falantes, e este circuito aqui tem essa função, a função de detectar este DC, essa corrente contínua, e ativar um relé, e esse relé aciona a bobina do relé desativa o alto-falante. Então é uma característica dos amplificadores de potência, principalmente os profissionais, como é o caso aqui da Signos. Temos aqui um pré-amplificador balanceado, que usa o nosso LM4558. Aqui é um circuito amplificador operacional, conforme nós já estudamos em blocos anteriores, em vídeos anteriores. E aqui a unidade de potência. Eu vou fazer agora uma ampliação novamente para que a gente possa detalhar. Como vocês já viram, e nós explanamos sobre as simbologias,
começa que agora, se vocês estudaram direitinho ou visualizaram direitinho o vídeo de simbologia, vocês vão começar agora a compreender exatamente o diagrama esquemático. Nós temos aqui a entrada de rede AC e o GND, ou seja, aqui é um plug de tomada de 3 pinos, conforme a ABNT, sobre a legislação mais moderna. Nós temos agora este estilo de pino de tomada de 3 pinos com GND central, e nós temos o AC, que é digamos, pode ser o fase, e o AC, que pode ser o neutro, ou vice-versa, porque nem sempre quem liga o equipamento na rede saberá qual será o fase e o neutro. Então ele pode cair em um destes dois AC, ou o contrário, um ao outro. O GND sempre é o do meio, o aterramento necessário, é uma norma técnica. Temos aqui os fusíveis de 20 amperes, temos uma chave liga-desliga, e temos uma chave que comuta os 120 e 220. O 120 e 220. Vocês vejam bem aqui que este transformador de força, aqui é o transformador de força, e ele tem 2 enrolamentos primários. Cada enrolamento de 0 a 120, ou seja, de 120 volts cada enrolamento. E a soma dos dois, na realidade, vai dar 240 volts. Então, a comutação dessa chave, ela vai ser 120 e 240 volts, conforme a rede local. A saída, nós temos aqui a saída, como nós temos uma tensão, vamos verificar aqui se o circuito expõe a tensão central, a tensão na realidade de saída. O circuito aqui até o momento não especifica a tensão de saída, apesar de deve ser uma tensão em torno talvez de uns 45, 50 volts. Mais à frente, a gente se identificar, a gente expõe. Bom, outra característica importante são as ligações. Nesse diagrama esquemático, as ligações de bloco para bloco é muito fácil de compreender, porque ele já expõe a ligação. Vocês podem ver que já leva a ligação de um bloco para outro, então você não terá o trabalho de identificar. Por exemplo, aqui nós já temos especificado na placa mais VCC, aqui menos 15, que seria o menos 15 volts, que seria o menos B, o 15 volts, que seria o mais B. Enfim, todas essas ligações têm a sua nomenclatura. Em outros diagramas esquemáticos, vocês verão um mais complexo e de uma engenharia um tanto quanto mais bem elaborada, nós veremos que existe uma forma de nós fazermos a leitura de uma placa para outra, de um bloco para outro, ou de um estágio para outro, como queiram entender. Nesse caso aqui está muito simples, porque as ligações já estão realizadas aqui e bem declaradas de um bloco para outro. Então não requer tanto esforço para entendimento. Então, nesta fonte de alimentação, nós temos todas as tensões necessárias para a alimentação, tanto do VU-meter, como da ventoinha, como do amplificador de potência, da parte de potência mesmo, propriamente dito, como da proteção, enfim. Vocês podem ver que o diagrama esquemático ele expõe com todos os detalhes, os valores dos componentes, a simbologia concernente àquele dispositivo. Por exemplo, aqui nós temos uma ponte retificadora. Nós temos essa ponte retificadora de onda completa, que ela vai pegar esta tensão de proteção e fazer com que ela entre, e nós teremos um resultado aqui na base desse transistor BF428, é a nomenclatura do transistor Q4, ok? Então, a análise de um diagrama esquemático é desta maneira. Veja bem que a unidade de potência, eles especificaram aqui com as ligações feitas, que é a entrada de VCC, por exemplo, a tensão
positiva alta, a menos VCC, que é a tensão negativa alta, que alimenta os transistores de potência. E temos a saída, né, output, aqui é a saída para os alto-falantes. Na realidade, essa saída ela entra aqui na conexão da outra placa PT15, que é um ponto 15, e entra no relé. E um sinal, uma parte do sinal nesta malha vai para a detecção da proteção. Quando o relé, normalmente nós temos uma saída, digamos assim, com uma tensão normal, ou o estado normal dos transistores de potência, do amplificador de potência, vocês podem ver o seguinte, que a saída out, ela manda uma referência para o circuito de proteção, para acionamento ou desacionamento deste relé, que tem a responsabilidade de controlar esta mesma saída no alto-falante. E aqui está exemplificado como borne. Borne é uma conexão para a saída do alto-falante. Se vocês observarem bem, atrás dos amplificadores de potência, nós temos lá os bornes de conexão dos alto-falantes. Então aqui está exemplificado o negativo ligado ao terra e o positivo ligado à placa de proteção, cuja conexão se faz através do relé, interligando a unidade de potência. Então vocês vejam bem que cada chanfradinho desse expõe uma placa, e o borne ele fica instalado numa pequena plaquinha que fica acoplada aos bornes, ok? Então esses amplificadores de potência, vou aumentar um pouquinho mais aqui o esquema. Nós temos algumas coisas importantes a serem observadas. A parte, digamos assim, mais crítica de um amplificador de potência é exatamente a saída, onde fica instalados os transistores que circula uma tensão mais alta, e também onde circula maior corrente, né? Isto sem levar em conta a fonte de alimentação, que é exatamente onde fornece essa tensão. Então nós temos aqui entrada mais VCC, menos VCC, entram tensões altas. Normalmente essas tensões elas podem variar aí de 25 a 120 volts aproximadamente, dependendo da potência do equipamento. Uma coisa importante na unidade de potência é que nós temos dois ajustes cruciais de suma importância. Aqui nesse caso o RV4, né, eu quero até fazer uma referência, vocês podem ver que tem entre parênteses aqui RV2 e embaixo RV4, fora do parênteses. Isto é uma outra característica da leitura deste diagrama esquemático, e é importante vocês entenderem isso. Por exemplo, aqui em cima nós temos R33 e nós temos R6 entre parênteses. O que quer dizer isso? Entre parênteses quer dizer que tem um segundo estágio, tem uma segunda placa, ou seja, um segundo bloco. E esse segundo bloco é idêntico a este, e o valor, a posição, o posicionamento do componente da outra placa está aqui constando entre parênteses. Quer dizer, na outra placa, este mesmo componente é o R6, e nesta placa, ou nesse estágio, é o R33. Então é assim que a gente entende os diagramas esquemáticos, né? Então nós vamos ver aqui, vamos observar bem que este circuito é um circuito amplificador, e ele é todo transistorizado, né, a parte de potência, e a gente vê dois ajustes, que seria o RV4. Este RV4 ele ajusta o equilíbrio, veja bem, na realidade, o equilíbrio do módulo com relação ao consumo de corrente. Então, por exemplo, nós temos uma corrente chamada corrente de repouso, quando o amplificador está no stand-by, né? Ele está repousando, ele tem uma corrente de consumo mínima.
Então essa corrente, dependendo da potência do equipamento, digamos um equipamento de 500 watts, nós teremos ali, por exemplo, 68 miliamperes de consumo, de corrente de repouso. Então geralmente os manuais técnicos dos projetistas, das empresas que projetaram o equipamento, geralmente eles mandam e relatam sobre essa corrente de repouso. Então todos os diagramas esquemáticos ou os manuais mais detalhados, eles expõem essa corrente de repouso, que é uma corrente mínima de consumo de uma unidade de potência. Isso é muito importante, porque os transistores, dependendo do ajuste que se faz, se for um ajuste muito alto ou se estiver desajustado nesse trim-pot, nós teremos um consumo exagerado e os transistores estarão, digamos assim, com uma constante tensão em suas bases e sendo excitado praticamente constantemente. E isso provoca um aquecimento. Então é muito importante o ajuste correto da corrente de repouso. E se faz através de RV4 nesta placa, nesse estágio, e no estágio idêntico a este, que seria o canal, como existe o canal R e o canal L, o canal esquerdo e o canal direito, em um canal é o RV4 e o outro canal é o RV2. Isso é muito importante. E o ajuste do equilíbrio entre os dois transistores. Isso aqui é um sistema de amplificação push-pull, então precisa que nós tenhamos a mesma tensão de base da saída dos transistores, ou seja, nós temos que ter um equilíbrio harmônico entre o acionamento dos dois transistores. E para isso nós temos o ajuste de equilíbrio, que nós chamamos do ponto zero. O ponto zero dessa unidade de potência se ajusta através de RV3 neste canal e no RV1 na outra placa idêntica a essa. Então esses são dois ajustes importantes. No mais, nós temos aqui um pré-amplificador em que excita esses transistores que vão trabalhar com a excitação dos transistores de potência. E fora isso, para o entendimento do diagrama esquemático, nós temos aqui um circuito mais detalhado, inclusive, e podemos observar o seguinte: todos os transistores que são ligados em paralelo para se conseguir a potência de saída, fica situado ou fica instalado geralmente em dissipadores de calor, ou seja, dissipadores grandes, parrudos, e que possam dissipar o calor que realmente acontece nesse tipo de amplificador, cujo amplificador é de classe AB. Nós temos um curso que fala sobre os amplificadores digitais, e neste curso a gente detalha a evolução dos amplificadores. E um dos amplificadores que a gente detalha é exatamente esse tipo, o amplificador classe AB. Se vocês têm intenção de saber um pouco mais, vocês podem fazer o curso que nós temos aqui também a respeito dos amplificadores classe D, E nesse curso a gente fala sobre os amplificadores classe AB. Então veja bem que esse diagrama esquemático, a análise dele é bem simples, muito simples. Nós vemos aqui que lá na entrada do amplificador, nós temos aqui a entrada de sinal, o input, e temos aqui a saída de sinal, através dessa linha que vai output. Então, na entrada, que é o input, nós temos aqui, através do acoplamento ou desses capacitores, que fazem exatamente o papel de desacoplamento. Por um lado, acopla o sinal AC
por outro lado, desacopla ou permite o bloqueio de DC. Então a gente vê que aqui nós temos uma linha, e essa linha, deixa eu afastar um pouco mais, essa linha ela segue aqui por cima até uma conexão desta placa, que é o IN, de input, né, que vai para o potenciômetro. Vamos subir um pouco mais e verificar que o potenciômetro, o terra do potenciômetro, vai lá para a placa ou o estágio do pré-amplificador, né, que seria a PCI balanceado, onde fica o pré-amplificador. E aqui nós temos também o potenciômetro, que fica exatamente numa plaquinha separada. Aqui o valor dele é de 50 kΩ. Ele tem uma ligação terra, tem a ligação central que vem através do IN, que é a conexão que nós nos referimos a respeito da unidade de potência, e a outra extremidade do potenciômetro, ela vai para a saída do pré-amplificador. Então o pré-amplificador tem o sinal de entrada através do jack, né, um conector que nós visualizamos lá na simbologia, os símbolos do jack. Nós temos aqui jack 1 e jack 2, exatamente porque há dois módulos iguais a esse. Como este é um equipamento estereofônico, sempre nós vamos ter uma duplicidade de estágios. Para cada canal há um bloco deste. Então este bloco é denominado através de um código SPA/4. No caso, nós temos aqui uma entrada, esse jack é ligado a uma entrada balanceada, e aqui que corresponde à entrada de um Canon, que é um outro conector, um conector de painel, e as suas ligações, como são feitas, 1, 3 e 2. Então nós temos dois tipos na realidade de conexão. Nós temos um Canon e nós temos um jack, do estilo jack. Esse estilo jack é para P10, que é um plug P10 estéreo, né? E ele é feito uma ligação balanceada para este pré-amplificador, que nós verificamos já quando falamos sobre amplificadores operacionais, né? E esta aqui é uma configuração do amplificador operacional e que tem um determinado ganho estipulado pelo resistor R3, e no outro bloco, que é a sua duplicidade, o R6, de 33K, e também temos o controle desse ganho através de R5 e R7 no outro bloco, de 15K, ok? Então nós temos, pelas duas entradas, nós temos resistores que influenciam no ganho. Uma é de 15K, os dois são iguais, né, tanto para a entrada inversora como não inversora. Nós temos aqui um capacitor C1 e no outro bloco C2 de 10 microfarads, que faz com que há um isolamento entre DC e AC, permitindo que somente o AC passe aqui. O sinal de entrada, todo o sinal é analógico e modulado, e eles são AC. Então uma amplificação AC vai levar a passagem neste capacitor de 10 microfarads, e o DC será bloqueado. Se passasse DC aqui, nós teremos um ruído indesejável no nosso sinal. Então, por isso se faz necessário este capacitor de acoplamento. Então, ele vai diretamente para o potenciômetro. Esse potenciômetro, se vocês observam bem, ele tem um chanfrado em volta dele. Por quê? Isso quer dizer que ele está instalado em uma plaquinha separada que fica situado no painel do amplificador. Nós temos aqui embaixo o desenho e as características da pinagem do 4558, que é este pré-amplificador, né? E ele, pelo que a gente pode observar,
né? No pino 2 e 3 nós temos uma entrada inversora e uma não inversora, e outro amplificador operacional dentro dele, ou seja, são dois amplificadores operacionais, e o outro no pino 6 e 5, entrada inversora e não inversora. E a alimentação comum para os dois, no pino 4 e no pino 8, mais B e menos B, tendo assim a saída ou o output no pino 7. Então tá aí, este é um diagrama relativamente simples de entender, mesmo porque ele é um diagrama ainda de nível médio, intermediário, e que as suas ligações são compreensíveis devido ao fato dele ser pequeno, de poucos componentes, então se torna fácil interpretar e visualizar como as ligações são realizadas nele. Então essas são observações preliminares, utilizando esse diagrama esquemático do Titânio T2000, 2 páginas, sendo que a última página é simplesmente para ampliar e facilitar a análise da unidade de potência, ok?